estamos novamente, né, com a disciplina Metodologia Científica do curso Técnico em Desenho da Construção Civil, na nossa segunda aula, que hoje nós iremos abordar, né, o que é pesquisa científica, né, trabalhar um pouquinho na primeira unidade sobre o que é ciência, o que é conhecimento, o tipo de conhecimento, né, as formas de estudos, né, as técnicas para estudo. Então, hoje nós vamos focar um pouco na pesquisa científica, os tipos também de pesquisa científica e os tipos de trabalhos acadêmicos. Os tipos também vamos trabalhar com a parte de plágio, né? Então, a gente fala tanto na vida acadêmica sobre plágio, hoje nós vamos estar comentando um pouco sobre isso. Então, inicialmente, o que é pesquisa? O que é pesquisar, né? Então, nós temos o pesquisador, como foi dito na primeira aula, através das leituras, das observações, ele começa a ter alguns questionamentos. Então, ele vai buscar, né, o pesquisador, de forma organizada, objetiva e sistemática, essas respostas para os seus questionamentos, que são os problemas e os fenômenos, com o objetivo de compreendê-los e explicá-los. Para quem? Para a comunidade acadêmica, né? Para a sociedade. Então, esse é o papel da pesquisa. Então, para isso é necessário que o pesquisador ele tenha conhecimento do tema que será abordado. Então, do que é que eu quero trabalhar, né? O que eu quero pesquisar. Então, também pode, né, eu já tenho algum trabalho, já fiz essa leitura e daí também já vou começar a ter outros questionamentos. O pesquisador também, ele tem que começar as formas de pesquisa quanto ao procedimento técnico. Ele tem que conhecer esses procedimentos técnicos. Então, não adianta eu querer fazer uma pesquisa, mas eu não sei quais são as etapas. Eu não sei como é que eu vou chegar até os meus resultados. Por isso que é importante a parte da metodologia, que vai dar todo esse esclarecimento, né? Essa disciplina, como eu falei, que vai ser agora do curso técnico, mas também vai ser para todas as outras atividades acadêmicas que vocês vão ter, tanto na graduação, pós-graduação. Isso aqui vai ser cobrado e você vai necessitar do conhecimento, né, da disciplina, e principalmente o que é uma pesquisa. Então, quando a gente fala quais são os tipos de pesquisa, nós temos muito. Alguns vocês já devem ter ouvido, né, devem ter lido. Então, vamos iniciar aqui no próximo slide com que tipo de pesquisas nós temos. Uma das primeiras é a bibliográfica. Então, muitas pessoas pensam, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou apenas ler os livros e já está os autores, eu não tenho que ir para campo, eu não tenho que aplicar questionário, eu não tenho que fazer entrevistas, nada. Mas a pesquisa bibliográfica requer muita coisa. Leitura, você tem que ter conhecimento de todos os autores que trabalharam com o tema que você está pesquisando. Você tem que ter um problema relacionado nessa pesquisa. Então, não adianta fazer uma pesquisa que eu vou apenas copiar e colar o que os outros autores falam sobre esse tema, mas qual é a minha participação nisso? O que é que eu estou querendo com isso? Então, a pesquisa bibliográfica, por parecer que é fácil, não é tão fácil assim, é uma das mais difíceis que temos. Então, aqui ela auxilia, né, a bibliográfica, o estudante a revisar a literatura, que lhe permite conhecer e compreender melhor os elementos teóricos e fundamentarão a análise do tema, né, do objeto de estudo da pesquisa, mas também tem o objetivo de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre determinado assunto, tema ou problema, como já foi dito. Então, para a pesquisa bibliográfica, eu vou utilizar várias fontes. Dentro dessas minhas fontes de pesquisa, eu vou ter os livros, publicações periódicas, os impressos, todo tipo de impresso. Então, eu tenho as minhas pesquisas secundárias. Então, muita gente, né, associa essa pesquisa bibliográfica, né, esse tipo de pesquisa bibliográfica, com outro tipo de pesquisa, que é a de documental, pesquisa documental. Então, a pesquisa documental ela vai se assemelhar, mas não é a mesma. Então, aqui está o que? A diferença nas fontes. Como a outra eu tenho a bibliográfica, pego os livros, né, artigos. A documental não, eu já vou pegar para as fontes primárias. E dentro dessas fontes primárias eu vou ter o que? A parte de decreto, eu tenho as normas, eu tenho uma legislação, eu tenho dados, né, de censos, né, do censo, do IBGE, desses dados que eu tenho que ter toda uma análise para poder concluir, né, fazer essa pesquisa documental e daí agregar algum conhecimento, né, com base nesses dados dessas pesquisas bibliográficas. Desculpa, dessas pesquisas documentais.
E ou um outro tipo, né, além da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, nós temos estudo de caso. Essa daí é uma técnica de pesquisa empírica, então você tem que estar lá, né, selecionar o objeto, né, da pesquisa, né, de um determinado estudo de caso. Eu vou ver dentro desse local, dentro desse caso, vou ver os vários aspectos que estão relacionados com ele. Então é um estudo exaustivo, porque você tem que, né, profundo e extensivo, porque eu tenho que estar no local, tenho que fazer as verificações, às vezes as técnicas, né, os procedimentos técnicos são mais diversos. Então, se eu posso fazer um estudo de caso de uma cidade, eu posso fazer isso apenas de um bairro, né? Ou então de uma empresa, mas para esse eu tenho que ter um detalhe de todas as informações para eu conseguir responder esses meus questionamentos, certo? Então, aí é uma das pesquisas, né, que empiricamente tem que ser verificável, de maneira que permita o conhecimento amplo e detalhado desse estudo de caso. Aí, fora o estudo de caso, nós temos também o estudo de campo, que é o que uma boa parte faz, né? Então, nós temos um tipo de pesquisa que procura se aprofundar numa realidade específica. Então, a pesquisa é desenvolvida por meio de observações diretas de atividade de um grupo estudado. Eu tenho a parte de entrevista com informantes, eu tenho a parte de análise de documentos, de filmagem, fotografia. Então, como falou, tenho que ir para campo verificar. Então, que tipo de campo é esse? Então, eu posso estar verificando a parte das construções de um bairro, identificação dos desenhos. Eu posso estar trabalhando com as áreas verdes, então tenho que ir para aquele local e fazer aquelas análises, aqueles levantamentos, né? Aquelas informações pertinentes, tanto com o pessoal, como a parte do documento, né? Que está meio relacionado, com fazer um registro fotográfico para se basear na minha pesquisa de campo. A de levantamento, ela já é caracterizada pela interrogação direta das pessoas, cujos comportamentos a gente deseja conhecer. Então, eu tenho que ter, né, solicitar essas informações a um grupo específico. Então, eu vou fazer esse levantamento junto a essas pessoas, acerca do problema estudado. Então, se tem um problema de saúde, qual é a população que está relacionada com aquilo? Qual é a percepção dela? Que informações eles podem me dar? Então, mediante essa análise quantitativa, vai se obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. Então, na pesquisa de levantamento, é necessário uma amostra significativa de todo o universo, que é tomado como objeto de investigação. Então, por exemplo, eu tenho um bairro, eu estou estudando um bairro, né, o levantamento desse bairro. Então, eu tenho que ter uma noção da população geral e daí fazer a análise, né, de qual é a amostra que vai ser significativa para representar aquele bairro. Então, quantas pessoas eu vou ter que entrevistar? Quantos questionários eu tenho que aplicar? Quantos formulários eu tenho que aplicar? Quantas residências eu tenho que visitar? Então, nisso é necessário, eu tenho que ter todo o universo para verificar qual é a amostra significativa para representar o todo. E dentro desse tipo de pesquisa, a gente já vai focando um pouco nos trabalhos acadêmicos. Então, os trabalhos acadêmicos, né, a gente verifica um pouquinho desse tipo de pesquisa, que vai ser mais trabalhada no projeto de pesquisa, né, que está relacionado, mas nós temos outros tipos de trabalhos acadêmicos fora o projeto de pesquisa. Então, o que são trabalhos acadêmicos? São todos aqueles trabalhos que são exigidos como tarefa e atividades discentes, né, que vocês irão fazer, vocês já estão tendo essas atividades junto às disciplinas. Os professores cobram esses trabalhos, mas esses trabalhos devem trazer em comum, né, o que se espera, a parte de desenvolvimento, a formatação, né, que é a parte da ciência. Por isso a metodologia faz parte, né, é uma disciplina que tem que estar presente em todos os cursos. Então, como é que eu vou trabalhar, fazer um trabalho, apresentar para o professor e que dos 20, 30 alunos, cada um faz do jeito que acha que deve ser feito e acaba não representando realmente o conhecimento, porque não está bem elaborado, porque não está bem sintetizado, porque não tem uma formatação, né, homogênea para que todos apresentem o mesmo resultado dos trabalhos, né? Então fica um pouco difícil. Então os trabalhos acadêmicos passam por isso, né? Eles têm que ter uma formatação específica, né, detalhada, né, formatada, para que todos tenham ciência e consigam apresentar de forma
que todo mundo, qualquer pessoa pegue, entenda, consiga observar os pontos principais daqueles trabalhos. Também nós vamos trabalhar com a formatação nas futuras aulas. Então, para o requisito de um trabalho científico, é que nós temos um trabalho escrito, sistemático e completo. Ele trata de um assunto específico, né? É um estudo de trabalho que vai abordar vários aspectos. Também tem um tratamento extenso, né, em profundidade, tem uma metodologia específica e tem o que? A contribuição, que deve ser, que é importante, né, de acordo com a atividade. Dentro desse trabalho acadêmico, nós temos um relatório, né? Como eu já falei, você pode ter um relatório de uma visita de campo ou de uma aula, né, no laboratório. Então, esse relatório pode ser cobrado de várias formas. Então, são documentos que vão descrever e que tem como tema central um procedimento, né, realizado, como aula prática, né, carga teórica ou prática, ou só prática, e também com as visitas de campo. Em empresa, construtora, em comunidade e indústria, o professor pode cobrar um relatório. E para isso nós temos que ter o quê? Uma estrutura, né, uniforme, para que todos os alunos consigam tratar dos assuntos importantes. Então, nós temos dentro da estrutura, né, do relatório, tem que ser feita uma introdução. Né? Essa introdução vai ser uma breve apresentação das atividades que vão ser relatadas, a relevância das mesmas e os objetivos pretendidos. Depois tem uma outra etapa que você vai fazer o relato das atividades, né? Que vai ser organizado em etapas ou fases. Então, o que é que você fez, né? Esse relato das atividades. E de preferência, se tiver registro fotográfico, coloque, porque vai o quê? Você vai estar comentando e vai estar mostrando, né, as etapas. Fica muito importante e muito rico no trabalho, um relatório assim. E no final você vai fazer a conclusão, né? Essa atividade que foi feita, qual foi a importância, qual foi a relevância, né? Que sugestões eu posso, né, propor, né? Ou mais visitas técnicas, ou então mais aulas práticas, ou então focar, não, que gostaríamos de visitar tal local, ou então ter mais aulas baseadas nisso, também é importante. E por último, você usa as referências. Utilizou dados de outros autores, você tem que saber fazer as referências, né, de acordo com a BNT, que também será um dos temas das nossas próximas aulas. Então, essa relação dos autores, você tem que começar a pegar e descrever, porque senão a gente vai, né, como iremos falar, pode ser considerado como plágio. Então, um outro tipo, né, de trabalho, nós temos os textos técnicos, que são aqueles utilizados, né, na atividade profissional. Então, eu posso ter uma ata, relatório, requerimento, solicitação, aviso, ofício, memorando, resoluções, circulares, parecer, entre outros. Então, qual é o objetivo desse texto técnico? Tem como, né, o objetivo informar, esclarecer, não permitindo outras interpretações. Então, ele tem que ter umas características específicas, justamente para não permitir outras interpretações e no final ter alguma confusão, né, de entendimento. Então, vamos aqui na próxima slide já comentar que características são essas. Nós temos primeiro a correção gramatical, você tem que ter, né, aliás, todo o trabalho, não é só o texto técnico não. Você vai fazer um relatório, você vai fazer um projeto de pesquisa, vai fazer uma resenha, verifique o português, a correção gramatical é essencial. A formalidade no texto técnico, eu não posso trabalhar com intimidade, eu tenho que ter o tratamento, né, de acordo com quem eu estou me referindo. Impessoalidade, também eu não tenho que botar nada do eu, né, então é impessoal esse texto técnico, porque eu estou trabalhando com várias pessoas. Tem que ser claro, né? Tem que ser inteligível, de fácil compreensão, tem que ter coesão, né, entre as palavras, as orações, tudo se interligando coerentemente e tem que ter concisão, né? Então, a parte tem que se expressar com o mínimo de palavras e com o máximo de informações, como a gente fala, não ficar enchendo linguiça, sem ser mais sintético, mais resumidozinho, mas que não deixe de dar as informações necessárias. Aí nós vamos para o nosso, né, outro tipo de trabalho acadêmico, que é o projeto de pesquisa, que aí vai trabalhar com a parte da ciência, do conhecimento, o tipo de pesquisa, com as pesquisas bibliográficas, com a pesquisa documental, estudo de caso, de campo, levantamento, tudo isso faz parte mais de um projeto de pesquisa. Então, ele é um documento que planeja a execução de uma tarefa e, como tal, deve descrever todos os procedimentos necessários para a sua realização. Então, ele deve conter, né, responder algumas perguntas. Então, esse projeto a gente trabalha na elaboração, você faz pergunta, você vai respondendo e você vai colocando, né, depois tópicos por tópico, onde ele se encaixa para melhor entendimento. Então,
que eu vou pesquisar, né? Então, vou ter a minha definição do problema. O que é que vai ser investigado? Como é que eu vou fazer isso, né? Essa pesquisa? Então, tenho que a definição da metodologia. Então, quando é que eu vou fazer isso? Tenho que ter qual é o meu prazo? Então, tenho a definição de cronograma. E com que? Qual é a viabilidade? Né? Que recursos eu tenho que ter? Eu tenho que ter algum auxílio da instituição de ensino? Eu tenho que ir sozinho? Eu tenho que pegar com os meus gastos que eu vou ter? Tudo isso é relacionado, são perguntas que devem ser respondidas no pensar em elaborar um projeto de pesquisa. E dentro do projeto de pesquisa nós temos elementos pré-textuais, os textuais e o pós-textuais, né? Então, pré-textuais vem antes do texto. Então, tem uma capa, que é a identificação da entidade, dos autores, né? O título do trabalho, local e data. E tem um sumário, onde vai ter, dentro desse sumário, estou mostrando o quê? O que é abordado dentro do texto, né? Da parte textual e pós-textual. E aí nós temos, né? O que é essa parte textual? A textual é a introdução, é o desenvolvimento da minha pesquisa e tem uma parte de conclusão. Então, dentro de um projeto que eu irei fazer, eu vou trabalhar com resultados esperados. Quando eu concluir essa pesquisa, eu trabalho já com as conclusões ou considerações finais. E depois disso, o que é que eu vou trabalhar? Com os elementos pós-textuais. O que são pós-textuais? Depois de toda a minha atividade, eu vou colocar as referências, vou trabalhar os apêndices, que são os questionários, o formulário que foi elaborado pelo pesquisador, e os anexos. Anexos são documentos que eu só apenas peguei e agrego dentro da minha pesquisa, que são mapas ou documentos, algum decreto, alguma legislação, que eu só apenas peguei e coloquei no meu trabalho. O apêndice não, é elaborado pelo autor ou autores do projeto de pesquisa, certo? E aí nós temos uma parte da estrutura da elaboração do projeto, como a parte externa, que já vem sendo a capa, né? Então, nós temos a parte pré-textual, né? A capa de rosto sumário, elementos textuais, que é para a introdução, desenvolvimento do material, cronograma, né, orçamento, se tiver, né, for necessário, e os elementos pós-textuais, são as referências são obrigatórias, apêndice e anexo são, né, facultativos, você coloca se tiver, não é obrigatório ter. E aí nós vamos para o artigo, que eu falei, né? Dentro da pesquisa bibliográfica, a gente pode utilizar artigo. No nosso referencial teórico, utilizamos artigo como base de pesquisa, né? Obras, trabalhos que são abordados sobre o tema escolhido. Então, o que são artigos? São trabalhos elaborados para serem publicados em revista ou periódico especializado, que trata de uma questão verdadeiramente científica. Então, o conhecimento científico é colocado aí, e por que eu tenho que direcionar a revistas ou periódico, né, que é a mesma coisa? Porque eu tenho que, né, os periódicos, eu tenho as revistas online, né, eu coloco, e eles quando são publicados, significa que essa pesquisa tem relevância para a comunidade científica e para a sociedade. Então, tem que ser publicada. Então, isso é que faz, né, que nós temos várias revistas impressas, estamos revistas digitalmente, né, que abordam esses temas. Então, vou apresentar resultados de estudos ou pesquisa que vão distinguir dos diferentes tipos de trabalhos, né, científicos pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Então, tem um limite de páginas, estão de 15 a 20 no máximo, né, dependendo da revista, das normas que as revistas e os periódicos colocam, a gente começa a se adequar ao padrão deles. Então, eles colocam todo o padrão, quantidade mínimas e máxima. Então, não ultrapassa, geralmente, né, 20 páginas, 15, 12, temos um artigo científico. E aí, nós vamos trabalhar agora com a parte, né, finalizando nessa aula, a parte do plágio. Então, foi falado desde o início. O que é um plágio? E vamos trabalhar futuramente com citações e referências bibliográficas justamente para evitar o plágio. Vocês terem conhecimento de que tudo que vocês estiverem lendo, por isso que é importante, o fichamento e o resumo, a gente está identificando a obra, identificando o autor. Porque quando você for utilizar a fala deles, você vai dar, né, e identificar de quem é aquela fala, que não é sua. Você não pode se apropriar de uma pesquisa, de um resultado,
e não identificar o autor. Isso aí sim você está cometendo plágio. Então, plágio consiste na apropriação fraudulenta de uma obra no todo ou em parte. Então, não precisa ser o completo, o todo, mas apenas uma parte foi identificado, você já está cometendo plágio, sem autorização expressa do autor. O autor tem que me pegar, eu pedir autorização para ele? Não. Porque essa autorização é você não identificá-lo na fala dele dentro do seu trabalho. Então, você identificando o autor, você já não está cometendo plágio, porque você está dizendo de quem é e ele não pode entrar. Nós temos muito parte, né, o pessoal entra com a parte da música, né, você copiou a minha música, então ali vamos pesquisar tudo. E isso, né, está inserido no Código Penal, como crime contra a propriedade intelectual. Né? Então, no seu artigo 184, prevê, né, que é o crime de violação do direito autoral. Então, o que é que ele diz? Violar direito de autor e os que lhes são conexos, nós temos pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Sendo que na vida acadêmica, se for identificar que você fez um trabalho que foi plagiado, você pode, ser reprovado, claro, reprovado, e você ainda perde, né, o seu certificado, o seu diploma. Como é que uma universidade, uma faculdade, uma instituição de ensino vai dar, né, o certificado de aprovação se você cometeu fraude? Desculpa, cometeu plágio, né? Então, esse plágio aí acaba sendo, na vida acadêmica, uma mancha, né, para o estudante. Então, é importante, nas próximas aulas de citação, de referência, você ter um cuidado maior. Dentro das atividades, né, eu fiz meus resumos, fiz minhas resenhas, identifiquei o autor, coloquei dentro dos meus projetos de pesquisas futuros, você coloque o autor da onde você retirou aquela fala, né, aquele pensamento, aquela ideia, certo? E com isso a gente já encerra a nossa aula, né, nossa segunda aula. Vamos ter ainda mais 2 aulas, né, tratando sobre citações e sobre referências e normas, né, da formatação do trabalho acadêmico. Até a próxima!